No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise da matéria de estatística da Banca CESP. A gente vai ver quais são os assuntos que ela mais cobra, a forma como ela cobra, e eu vou te ensinar aqui como estudar essa matéria passo a passo para que você consiga acertar muito mais questões e mandar bem na hora da prova. Fala galera, eu sou o Pedro, servidor público federal, especialista na Banca CESP e Sebrasp, né? Se você não sabe, eu fui aprovado em vários concursos feitos pela Banca CESP, aprovado em primeiro lugar, com ampla vantagem. Eu trabalho na instituição que criou a Banca CESP, eu faço provas da Banca CESP há muito tempo, que hoje é Sebrasp, mas aí o concurseiro raiz ainda chama de Banca CESP. E nós vamos falar da matéria de estatística, que é uma matéria muito temida aí pelos concurseiros, né? Por ser uma matéria de exatas, geralmente a galera já tem um bloqueio assim e não gosta muito, mas fica tranquilo que a gente vai falar sobre tudo isso aqui, como vencer isso, e ainda quando a gente junta com a Banca CESP, que também é uma banca relativamente temida aí, a gente tem aqui um problema que é a estatística da Banca CESP. Mas fica tranquilo que a gente vai falar sobre como vencer essa matéria e sobre essa banca aqui agora. Eu quero adiantar aqui para vocês que estatística ela vai se tornando uma matéria complicada de acordo com a forma com que você entra na profundidade dela. Então nós temos basicamente dois tipos de estatística, uma mais simples ali, que cobra mais ou menos o básico, e uma estatística, aquela estatística inferencial, que você entra mais a fundo. Eu lembro que eu cheguei a estudar essa estatística inferencial e assim, para resolver uma questão era 3, 4 páginas de resolução, porque realmente dá muito trabalho ali, além de ser um pouco complicado, dá muito trabalho ali. Mas eu tenho uma boa notícia para você, para te deixar mais tranquilo aí, que é a estatística cobrada pela Banca CESP, na maioria das vezes é essa estatística mais simples, que é uma estatística descritiva, probabilidade e esse tipo de assunto aqui, que eu te garanto que se você seguir o passo a passo que eu vou ensinar nesse vídeo, você consegue acertar acima de 80%, acima de 90%, mesmo que você não seja bom em exatas, mesmo que você nem seja inteligente na média, seja até abaixo da média. Se você seguir esse passo a passo aqui, você vai conseguir acertar mais questões e mandar bem na hora da prova. Então, fica a minha recomendação aqui, que é para você anotar os passos que eu vou te ensinar aqui e colocar de fato em prática, beleza? Então, eu tô te revelando o ouro aqui, então não esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você poder receber os próximos vídeos, que eu tô planejando postar muitos vídeos aqui nessa série sobre a Banca CESP. Eu tenho certeza que vai te ajudar e vai fazer a diferença aí na sua preparação. Então agora eu vou colocar uma tabelinha aqui do meu lado falando quais são os assuntos mais cobrados da Banca CESP, a porcentagem de cada um dos assuntos mais cobrados nela. Então você vai saber aqui, é importante você saber aqui quais são os assuntos mais cobrados da matéria de estatística da Banca CESP para você poder se preparar. Galera, é que nem eu falo aí em vários vídeos, você já deve ter ouvido eu falar isso, que na Banca CESP é melhor você saber muito bem 80% do edital do que você saber 100% do edital mais ou menos. Porque se você souber a matéria mais ou menos, o CESP vai te pegar e vai fazer você errar a questão. O CESP é muito bom nisso, em colocar uma questão que parece que é certa, quando na verdade essa questão ela é errada, tá bom? Então você tem que tomar muito cuidado. Então é por isso que é muito bom você saber quais são os assuntos mais cobrados, porque se você tem pouco tempo para se preparar até a prova, é lógico que você vai começar estudando os assuntos mais cobrados. Aqui na Banca CESP a gente pode ver que o assunto mais cobrado é estatística descritiva, juntamente com probabilidade, que não são matérias tão complicadas assim. Pode ser um pouquinho complicado se você não tem base em exatas, se você não está começando do zero. Mas a gente vai falar sobre isso aqui, pode ficar tranquilo. Porém, não é aquela estatística muito densa que exige muito de você. Então, às vezes você tem pouco tempo até a prova, lógico que você vai estudar os assuntos mais cobrados. Não adianta você pegar aqui embaixo, ó, os assuntos menos cobrados e começar a estudar por eles. O que vai adiantar? A chance é que você provavelmente não vai nem conseguir acertar uma questão ali, e se cair, vai cair uma questão no máximo. Já por outro lado, se você estuda ali 3, 4 conteúdos dessa matéria, que são os assuntos mais cobrados, às vezes você já consegue acertar 50%, 60% do edital ali. E na matéria de estatística, galera, 50%, 60%, você já está na frente da gigantesca maioria da galera que deixa essa matéria de lado e não estuda ela. Porém, se você tem tempo até a sua prova, a recomendação é que você estude, tá, pelo material na ordem lá, de acordo com o que você vai de fato aprendendo ali. E é bom que você veja o edital ali inteiro, tá bom? Se você tem tempo. Se você não tem tempo, é que nem eu falei, vai estudando os assuntos mais cobrados. Beleza, Pedro? Entendi que eu devo dar uma ênfase maior nos assuntos mais cobrados se o meu edital está muito próximo, se eu tenho pouco tempo para estudar. E se eu tiver muito tempo para estudar, eu vou estudando normalmente. É por isso que é muito importante você saber aqui quais são os assuntos mais cobrados da matéria de estatística da Banca CESP. Porém, eu quero saber agora como estudar essa matéria para conseguir ter um alto rendimento. E aqui eu vou te passar agora 5 passos que, se você seguir eles, você vai ter um alto rendimento nessa matéria. E o primeiro passo é:
você vai definir se você tem dificuldade ou facilidade nessa matéria. Como é que você descobre se você tem dificuldade ou facilidade? Você vai pegar um material escrito, por exemplo, um PDF, e aí você vai tentar resolver, ler, entender. Se você estiver conseguindo avançar bem pelo PDF, significa que você tem relativa facilidade e você consegue avançar por um material escrito. Então, você vai continuar avançando pelo material escrito. Porém, se você pega um PDF, parece que está falando grego, você não consegue entender nada, você consegue entender ele mais ou menos, mas não consegue avançar muito bem na matéria, continua errando muitas questões, então eu vou recomendar que você vá para a videoaula, tá bom? As videoaulas nas matérias de exatas são muito poderosas e muito efetivas para quem tem dificuldade, tá bom? Então, fica a recomendação aqui, se você tem facilidade, você vai para PDF, se você tem dificuldade, você vai para a videoaula. E o segundo passo de como estudar para a estatística do CESP é você sempre tentar resolver a questão antes do professor. Galera, isso é muito comum, principalmente da galera que assiste videoaula. O que ela faz? Ela fica lá assistindo a videoaula, o professor vai resolver uma questão e ela só vê o professor resolvendo a questão e não tenta resolver ela própria. Aí quando ela pega a questão para resolver outro dia, no dia da prova, ela não sabe nem por onde que começa, porque quando ela viu a resolução do professor, ela entendeu ali, só que ela não de fato aprendeu aquele conteúdo. E parar e tentar resolver a questão antes do professor torna o seu estudo muito mais ativo. Por exemplo, você vai perceber que você não sabe nem por onde começar. E aí na hora que o professor começar a resolver e ele te mostrar por onde que começa, vai dar uma clareza mental da sua mente muito grande por onde que começa. Da mesma forma, se você estiver resolvendo uma questão ali e ficar travado em alguma parte, na hora que você for ver a resolução do professor, você vai ver ali na parte que você estava travado e você vai ter uma clareza. Isso é um estudo muito ativo. E aí quando você for resolver a prova e você estiver travado naquela parte, você vai lembrar que você viu a resolução do professor e vai conseguir acertar a questão. E é por isso que você deve sempre tentar resolver a questão antes do professor, seja por videoaulas, seja por PDF. Se tiver o PDF lá, você vê só a questão primeiro, não parte para o comentário do professor, tenta resolver ali e aí depois você parte para o comentário do professor. Na videoaula, o que você vai fazer? Você vai ver a videoaula do professor, na hora que ele for resolver uma questão, você vai pausar o vídeo, isso mesmo, você vai pausar o vídeo e tentar resolver a questão antes dele. Beleza? Isso aqui é extremamente importante e é algo que é extremamente eficiente nas matérias de exata e principalmente em estatística. E agora nós vamos para o terceiro passo. Você tentou resolver a questão e viu a resolução do professor. O que você vai fazer agora? Você vai avançar na matéria? Errado. Você vai voltar e vai tentar resolver de novo você mesmo. Então você acabou de assistir a resolução do professor, você vai tentar voltar e ver se você consegue resolver ela sozinho. Você vai ver que muitas vezes você achava que ia conseguir resolver sozinho, mas você vai ficar travado em alguma parte de novo. E aí você vê a resolução de novo do professor e aí sim você dá essa clareza mental de novo que eu te falei. Você faz um estudo extremamente ativo, vê em qual parte exatamente onde é que está a sua dificuldade e aprende aquilo. E presta atenção aqui, toma muito cuidado. Olha, quase ninguém faz isso aqui que eu tô falando para você. A maioria das pessoas só estuda ali no automático, lendo PDF ou assistindo uma videoaula. Se você fizer isso aqui, as suas chances de se diferenciar da sua concorrência é muito grande. Então você vai ficar muito tentado a tentar resolver a questão desse professor, viu a resolução e continuar a matéria. Só que não façam isso, galera. Volte e tente resolver de novo você até você conseguir resolver você mesmo. E esse já é exatamente o quarto passo. Você vai ficar voltando até você conseguir resolver a questão sozinho, porque aí de fato você conseguiu entender aquela questão, resolver você mesmo e aí de fato você pode avançar na matéria ali. E isso é muito poderoso porque no começo você vai gastar um tempo gigantesco ali. Às vezes você tem que voltar na mesma questão várias vezes, só que o que acontece? Quando você voltou várias vezes na mesma questão, você aprendeu muita coisa, você fortaleceu o seu conhecimento ali, na próxima questão você já vai ter que voltar muito menos vezes. Provavelmente ainda vai ter que voltar algumas vezes, só que vai ser bem menos, porque você já aprendeu muito conteúdo. O conteúdo é cumulativo, principalmente em exatas, onde você às vezes tem uma fração, tem uma regrinha que você não sabe, mas fazendo isso você vai aprender a regrinha e você vai conseguir avançar. E quando você vê, você vai estar num nível tão bom que você vai estar avançando nas matérias sem nenhum problema. E isso já nos leva ao quinto ponto. O que é o quinto ponto? Você vai tentar resolver a questão de novo. Olha só, presta atenção, a mesma questão, só que trocando os números, porque aí você vai de fato entender que você realmente aprendeu aquele conteúdo. E galera, na banca CESP é impressionante, principalmente exatas em matérias de estatística. Se você já resolveu muitas questões, você vai perceber isso.
É impressionante a quantidade de questões repetidas que tem. Eles só trocam o número, eles só trocam ali o formato da questão um pouquinho, mas ela é extremamente parecida com questões anteriores. E esse é um ponto que muita gente não sabe, que o CESP é muito comum nisso, em ele repetir uma questão, só que trocando um ponto, colocando um pontinho diferente ali e com pouca coisa. Se você fizer isso, você vai estar se preparando muito bem para a estatística do CESP, porque você vai estar, além de aprendendo a estatística de modo geral, você vai estar se preparando para questões futuras do CESP, para quando chegar lá na hora da prova, você ser capaz de acertar. Presta atenção aqui, ó, seguindo esses 5 passos, eu tenho certeza que você vai demorar para avançar na matéria no começo, porém, depois de um tempinho, você já vai estar avançando muito rápido e você vai ver que a sua porcentagem de acerto nas questões vai estar sempre acima de 80, 90%. Por quê? Porque você foi preenchendo as lacunas do seu estudo, você foi focando na banca e você foi aprendendo ali todas as regrinhas que você não sabia, e isso vai te fortalecendo para questões posteriores, e você ainda fez aquela mesma questão, diferenciando ela ali do comum. Seguindo esses 5 passos aqui com qualidade, eu posso te garantir, você vai estar conseguindo acertando mais de 80, 90% na matéria de estatística do CESP. Beleza, galera? Espero que eu possa ter te ajudado. Comenta aqui embaixo para mim saber o que você achou. Tamo junto e até o próximo vídeo.